Fala pessoal, aqui é o Guilherme, professor de Biologia, e eu tô aqui hoje para resolver mais uma questão com vocês do projeto Imersão Enem Ciências da Natureza. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar ligado em tudo que a gente vai postar aqui até a véspera do Enem. Para começar, eu separei aqui para a gente poder fazer uma questão do Enem que trata sobre metabolismo energético. De maneira mais específica, ela fala sobre fotossíntese. Fotossíntese é um assunto que pode cair relacionado com a ecologia, quando a gente trata sobre ciclo do carbono, sobre cadeia e teia alimentar, falando de organismos produtores, que são organismos que fazem fotossíntese, mas também pode cair questões que tratam sobre a compreensão do processo, como essa questão que eu vou fazer com vocês aqui hoje. Essa questão diz assim, acompanha aí, ó. Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias e uma alga verde filamentosa foi submetido à iluminação de uma fonte de luz representada pelo microespectro. Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Então aqui nós temos o esquema que o aluno fez do experimento. A gente consegue observar aqui, ó, onde eu estou apontando para vocês, a alga verde filamentosa. E repare que ao redor de alguns pontos dessa alga, a gente consegue ver ali bactérias aeróbicas aglomeradas. Bactérias aeróbias, gravem essa informação, precisam de oxigênio para a sobrevivência. A pergunta é, por que essas bactérias estão aglomeradas em algumas regiões específicas ao redor dessa alga filamentosa? Para a gente resolver essa questão, a gente precisa relembrar aqui o processo de fotossíntese. Na fotossíntese, a planta, a alga, né, como aqui no caso, ela vai utilizar o gás carbônico, a água, para gerar matéria orgânica, aqui representada pela glicose, com produção de gás oxigênio. Então vai haver ali a absorção de luz e utilização da energia luminosa para a geração de energia química, matéria orgânica ali para a alga ou para a planta. Alguém vai precisar captar essa energia luminosa, absorver a luz. E quem faz a absorção de luz, o principal pigmento envolvido no processo, é a clorofila. E se eu pego aqui o espectro de luz, que vai ali de 400 a 700 e poucos nanômetros, dá para ver que existem alguns comprimentos de onda da luz em que a clorofila consegue absorver melhor a luz. Olha só, a gente consegue ver que ela absorve bem ali nos comprimentos de onda que vão do violeta ao azul e também absorve muito bem ali próximo ao vermelho. E é exatamente o que eu tenho aqui, ó, representado aqui embaixo. Eu tenho um microespectro de luz, né, a qual essa alga filamentosa foi exposta, e eu consigo ver que há uma aglomeração maior de bactérias ali na região do vermelho, comprimento de onda vermelho, e também lá próximo ao azul e ao violeta. Por que isso está acontecendo? Lembra que eu comentei com vocês que no processo de fotossíntese ocorre liberação, produção de gás oxigênio? Nessas regiões onde as bactérias aeróbicas estão concentradas, eu tenho maior concentração, disponibilidade para elas, de gás oxigênio. Mas por quê? Por que nessa região aqui, do vermelho, eu tenho maior disponibilidade de gás oxigênio para essas bactérias? E por isso elas estão mais concentradas aqui? É porque aqui, nessa região, aconteceu maior absorção de luz e, consequentemente, há também maior disponibilidade de oxigênio para essas bactérias e por isso elas estão concentradas aqui. Vocês têm que lembrar que se eu tenho, então, uma maior absorção de luz, vou colocar isso para vocês aqui do lado, vamos lá, ó. Se eu tenho, então, uma maior absorção de luz, acompanha aí, uma maior absorção de luz pela clorofila, pelos pigmentos, isso implica, então, em uma maior atividade fotossintética, maior taxa de fotossíntese. Se eu tenho maior taxa de fotossíntese, isso acaba fazendo com que eu tenha maior disponibilidade de oxigênio. E isso faz com que as bactérias aeróbicas se concentrem nessa região onde tem mais oxigênio disponível. Então vamos ler o comando da questão. Considerando a figura,
A faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética é a do vermelho. Letra E. A gente sabe que aqui tem mais fotossíntese rolando, porque nessa região aqui eu consigo observar maior concentração de bactérias aeróbicas, o que sinaliza para mim uma maior disponibilidade do oxigênio liberado no processo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para poder falar com vocês nessa questão desse assunto. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima ocasião. Aproveita para já assinar, colocar aqui para se inscrever no canal, ativar os sininhos e a gente, numa próxima aula, vamos dar continuidade a esse projeto. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Abraço e até a próxima.